O quarto domingo do tempo pascal é sempre o domingo do Bom Pastor. Em cada ano litúrgico, em cada um dos 3 anos, nós meditamos uma das partes daquele evangelho, do capítulo que começa ali no capítulo 10 de São João, onde o Senhor começa dizendo, né, sou o bom pastor, né, o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O mercenário que não é pastor foge ao ver o lobo, enfim. E cada ano nós vemos uma parte desse evangelho. Então, esse ano nós vimos esses versículos do 27 ao 30, sempre sempre breves, né? Este evangelho, mas tão rico de significado, porque essa imagem do bom pastor, né, em grego, né, o chamado pastor belo, né, o belo pastor. Em grego a palavra que está lá não é bom, mas sim belo. E por isso que Dom Paulo, né, sempre quando ele vai falar, ele fala de beleza, né, o belo pastor. Ele sempre fala assim, porque lá está belo. Mas nas línguas antigas, o bom e o belo como que se confundem, né? São como que uma coisa só. Então a nossa tradução não é errada, né? Ela é boa sim nesse sentido. Mas só para vocês entenderem por que Dom Paulo fala o belo toda hora, né? O belo, né? Com beleza. Quando ele fala com beleza, vocês podem entender sempre que, né, ali também inclui, claro, a bondade. A beleza e a bondade são como que uma coisa só. Por isso ele fala assim. Mas essa imagem do bom pastor, quando ela vem à nossa mente, normalmente é uma imagem sempre muito romanceada, né? Bonita. A imagem de um pastor com as ovelhas em uma relva, em um lugar tranquilo, um belo dia de sol, ventando, os passarinhos cantando, tudo muito bonito, né? O pastor dando alimento para suas ovelhas ali, talvez tocando alguma flauta, né? Sozinho. Então, essa imagem romanceada, ela faz parte, de fato, né, daquilo que é ser bom pastor. A alegria de estar com as suas ovelhas, com o seu rebanho, cuidar dele e dar alimento. Mas há também uma outra parte, né, desse trabalho de ser pastor. A parte em que o pastor precisa enfrentar o lobo. A parte em que o pastor, no caso de Davi, né, que teve que enfrentar um leão, né? Então, Davi pequenininho, novo, um jovem de, sei lá, por volta dos 16 anos, pastoreando as ovelhas, franzino, frágil, né? A Escritura vai dizer que ele não era de porte, né, muito físico, não era muito forte, né? Ele enfrentou um leão para defender as suas ovelhas. Então, essa parte bélica, vamos dizer assim, onde o pastor precisa enfrentar o lobo. E precisa, talvez até ali, talvez vai acabar sendo ferido pelo lobo muitas vezes, mesmo com o seu cajado. Então, essas duas dimensões fazem parte, né, daquilo que é ser pastor. E por que eu digo isso? Porque são duas dimensões que, se nós olharmos de certa maneira, fazem parte também da missa. Se nós olharmos para a missa, nós vemos essas duas, né, dimensões ali abarcadas. Por quê? Porque primeiro nós temos o bom pastor, o Cristo, que se dá em alimento para nós, tanto no pão da palavra, né, também, principalmente, o pão eucarístico, na própria Eucaristia. Então, o pastor que dá o alimento para as suas ovelhas. Mas esse alimento custa caro, esse alimento é a custa de algo muito grande, a custa de sacrifício. Esse próprio pastor, na verdade, é um cordeiro imolado, ou seja, o sacrifício. Para enfrentar o lobo, né, Jesus se deu em sacrifício na cruz. E por isso a missa é sim ceia, ou seja, momento em que nós somos alimentados por Jesus, o nosso bom pastor, mas também é o momento também sacrifício, ou seja, aquele sacrifício que ele realizou na cruz. Esse sacrifício é presentificado no nosso hoje, né? É atualizado, se torna presente no nosso hoje. Esse hoje de Deus é muito importante para nós. Então, né, esse bom pastor, né, deve viver essas duas realidades, né? Assim como também nós, como ovelhas, né, devemos encarar essas duas realidades,
sim, de receber o alimento de Deus, mas também está disposto ao sacrifício, está disposto a dar a vida. Assim deve ser também cada um de nós. O Senhor diz aqui: as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz do Senhor. Primeiro, antes de tudo, o Senhor está dizendo uma coisa que muito factual. Antigamente, né, antes mesmo antes da sociedade se tornar tão industrializada e rica, vamos dizer assim, os pastores, eles como que partilhavam o mesmo redil, o mesmo lugarzinho lá para guardar as ovelhas. Então, à noite, eles guardavam as ovelhas todas juntas, como uma espécie de cooperativa, né? E aí, eles guardando as ovelhas ali, passavam a noite em vigília, né? E quando abriam a porta pela manhã, né, cada pastor chamava as suas ovelhas, né? Então, as ovelhas reconheciam a voz do pastor e elas iam sempre, cada uma para o seu devido pastor, né? Então, essa realidade das ovelhas que conhecem o seu pastor, reconhecem a sua voz, escutam somente a ele, e mais nenhum, né? Então o pastor começava a cantarolar, o outro começava a dizer alguma coisa, chamar, como de costume, e cada ovelha vai para o seu pastor. A ovelha é esse animal muito dócil, né? Você facilmente se apega a uma ovelha, se você ficar com ela pouco tempo, você facilmente se apega a ela, porque é um animal muito dócil, né? Costuma ser um animal muito dócil, né? Eu já tive contato, né, de estar próximo assim, e a gente fica com dó quando a gente vê, né, alguém matando, né? Sim. Então, essa imagem que o Senhor usa é primeiro para dizer isso: olha, ovelhas, vejo, animais, né, reconhecem a voz do seu pastor. E é preciso que nós também reconheçamos a voz do Senhor. Isso é muito importante. Dito isto, né, quais são as vozes que ressoam dentro de nós? Isso é importante que nós façamos essa reflexão, né? São muitas as vozes que ressoam dentro de nós hoje em dia. As vozes da música que você escuta, dos filmes que você vê, das séries que você vê. Obrigado. Das séries que você vê, né, da Rede Globo, dos jornais, as notícias, né, que você escuta. Tudo isso são vozes que vão ressoando em você e vão, de certa maneira, te influenciando. E é preciso que você esteja atento a isso. E a maneira de você, como que se salvaguardar destas influências, é exatamente ouvindo a voz do pastor, que é Cristo. Ouvindo a palavra de Deus, né? Não é necessariamente ouvindo a voz deste padre que vos fala, mas ouvindo a palavra de Deus, né? Se a voz de Deus ressoa, é dita através deste padre, que bom, que ótimo, né? Através de outro sacerdote, que bom. Foi para isso que o cara foi formado mesmo, foi para isso, para comunicar aquilo que é a palavra de Deus. Agora, por isso, então, é tão importante que nós rezemos pelas vocações sacerdotais, para que os jovens que estão se preparando no seminário, né, de fato, acostumem-se a ouvir o Cristo, para então fazer ressoar essa voz nas comunidades paroquiais, para as ovelhas. Então, eu costumo dizer que a crise que nós enfrentamos na igreja hoje, eu penso que ela começa a se resolver no seminário. É aquele jovem que está lá estudando, que você não dá nada por ele, mas é aquele jovem lá que depois vai ser seu padre, entendeu? É aquele jovem lá que depois vai te socorrer na hora que você estiver lá enfermo, entendeu? É aquele jovem que vai atender sua confissão depois. Então, é preciso que nós demos de fato essa atenção, por exemplo, ao seminário, né? Às vocações sacerdotais. Então, escutar a voz do Senhor, isto de fato é o que nos distingue do mundo. O mundo escuta várias vozes, há um barulho intenso, né, lá fora, e nós precisamos ser capazes de nos recolher e ouvir a voz de Deus, a voz de Deus. E então, né, reconhecer naqueles que são os pastores da igreja a voz do próprio Cristo, a voz do pastor. Nós que estamos à frente, nós frequentemente vemos certos lobos se aproximarem do rebanho.
Então nós temos que falar que certos lobos estão próximos. Não vai por aí, meu filho. A gente precisa dizer isso. Quando nós pastores nos tornamos mercenários, a gente fica com respeito humano e não diz aquilo que precisa ser dito. Por quê? Porque tem medo do que as ovelhas vão pensar de nós, né? Então eu não vou falar sobre a realidade do aborto, por exemplo, porque isso vai ferir o sentimento de alguém e essa pessoa vai ficar com raiva de mim. Eu não vou falar sobre os anticoncepcionais, que hoje em dia nas paróquias parece que é igual balinha, né? Os médicos saem distribuindo igual balinha, né? Eu estou tossindo desse jeito aqui, né? Se minha avó me visse desse jeito, na hora ela me dá uma sulfadiazina ou um AS, né? Tome aqui, meu filho, que você vai ficar bom já já, né? Cura tudo, né? Sulfadiazina e AS. A minha avó era assim, né? Hoje em dia os médicos são desse jeito com as mulheres. A mulher dá um espirro, né? Atchim. Eu já vejo um médico, tome aqui, minha filha, tome um anticoncepcional aqui que você vai ficar curada rapidinho, né? Tudo é anticoncepcional, né? Quando eu cheguei a essa paróquia, né? E, enfim, quando a gente vai atendendo as pessoas, a gente começa a escutar quanto que os médicos recomendam essas coisas. E a gente começa a achar estranho. Eu comecei a achar estranho, por quê? Porque eu fiz bioética no seminário. Bioética é uma matéria, uma disciplina, tá? Onde a gente estuda a moral, né, relacionada à ciência, aplicada à ciência. Não é porque a ciência pode fazer que ela deve fazer, né? Então a gente precisa ter esse discernimento, esses limites. Então a bioética é para isso. E eu fazendo bioética, eu lembrava assim, mas meu professor, que era obstetra, médico, além de frei franciscano, ele colocou certas realidades que, de fato, a igreja não tem uma resposta muito fácil para dar. Uma resposta tão categórica, né? Tipo, são uma ou duas situações em que, de fato, a igreja não tem uma resposta fácil, que às vezes vai exigir um heroísmo da parte da pessoa, né? Mas aí eu pensava e lembrava assim, e essa situação, por exemplo, da endometriose, por exemplo, né? Não é uma delas. Então tem um dirigido espiritual que ele faz medicina, e aí eu fui pedir para ele consultar lá uma médica, lá, amiga dele, católica, e ela foi lá e colocou o tratamento da endometriose, por exemplo, né? Só para dar um exemplo aqui, né? Que não é, né, a melhor maneira de se tratar, né, o tratamento com anticoncepcionais, mas é o que os médicos colocam. E o povo, claro, né, ouvindo o médico, vai ouvir o médico, né? Quem é que vai escutar o médico, né? O médico está dizendo, você vai escutar, né? O povo ouvindo o médico vai seguir essa orientação. Digo para vocês, meus filhos, olha, isso é ser mercenário também. Isso é ser mercenário. Não estou preocupado, né, com a pessoa de fato. Então, ser mercenário não é só o padre ruim, não, tá? Quando a gente é responsável por vidas e nós não nos preocupamos de fato com essas pessoas, com a salvação delas, por exemplo, nós nos tornamos mercenários, né? Então, estou dando um exemplo aqui de um lobo feroz que tem devorado o rebanho. E isso acontece silenciosamente. E ninguém fala, né? E não fala muitas vezes por quê? Com medo daquilo que são os pensamentos de alguns aí agora nessa assembleia. Entendeu? Do padre dizer isso, né? Para estar dizendo isso aí, mas não é desse jeito, né? Não é assim, né? Então a gente vai se tornando mercenário quando a gente deixa de colocar estas coisas por medo do que as pessoas vão colocar, vão falar. Porque eu prefiro ficar de bonzinho na história. Eu prefiro vir aqui e falar somente de amor, 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 misericórdia e pronto, e está tudo certo, e faça o que você quiser da sua vida, que Deus perdoe e pronto. Enquanto isso a pessoa está sendo devorada pelo lobo e eu não estou nem aí. Feminismo, outro lobo, né, que devora muitos, né? As pessoas são enganadas pela propaganda feminista. Aquilo que você acha que é feminismo, essa coisa de igualdade e tudo mais, que você não, mas isso aqui é coisa boa, padre. Isso que você acha de fato é bom, mas isso não é o feminismo de verdade. O feminismo de verdade promove aborto, o feminismo de verdade quer destruir a família, quer destruir até a própria mulher. Hoje nós comemoramos o dia da mãe, né, o dia das mães, e agora quer se tirar, inclusive, essa ideia de mãe, figura materna, que aí você coloca lá
o homem, coloca um transexual, coloca qualquer coisa ali no lugar da mulher, né? Então, veja, são vários lobos. E a gente vai alertando, não é porque a gente quer ser chato, é porque estão devorando o rebanho. Aqueles que escutarem essa voz, bem, estes que escutarem a voz do pastor, escutarão a voz de Cristo, né? Aqueles que não escutarem, infelizmente, serão devorados pelo rebanho, pelo lobo, por esses vários lobos, que não são poucos, essas ideologias, esse ano chato de política, né? Quantas ideologias, né? Por isso, o convite desse humilde sacerdote, caros fiéis, é simplesmente este: esteja com a palavra de Deus, escute a voz do pastor, né? Se você discorda de algo que eu coloquei aqui, me prove, então me mostre se eu estou errado segundo a doutrina da igreja. Se eu estiver errado segundo aquilo que é a doutrina da igreja, eu me retrato na hora, né? Se estou ensinando algo que não é doutrina da igreja, eu mesmo me retrato aqui nessa homilia, em uma homilia, né? Assim, olha, semana passada eu falei isso estava errado, isso aqui é o certo. Não tem problema nenhum fazer isso, né? Agora, se o que eu digo, o que nós colocamos é de fato palavra de Deus, se de fato é a voz do pastor, bem, fica aquela passagem que o Cristo diz: quem vos recebe, a mim recebe. Quem vos escuta, a mim escuta. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Então, que nós sejamos dóceis à voz do pastor. É o Senhor que vai lhe dar a vida eterna. Estas coisas todas passarão. Tudo isso vai passar. Que nós sejamos dóceis para ouvir a voz do pastor e receber dele a vida eterna, a vida verdadeira. E por último mesmo, apenas uma coisa sobre a figura do sacerdote. Isso é importante ser dito hoje, que é dia do bom pastor. O sacerdote não é um funcionário do povo. Ele não é um funcionário que foi contratado por um tempo e depois ele vai embora. Eu sei, né, que vocês escutaram esse discurso muitas vezes, né, algo do tipo: vocês têm que fazer a igreja, porque, né, o padre vai embora e a comunidade fica. Esse não é o discurso correto. Me desculpe os meus irmãos que falaram isso, né? Isso não é o discurso certo. O padre é tão membro desta comunidade quanto qualquer outro. Ele é tão membro desta paróquia como o membro mais antigo aqui. Assim como o membro mais novo é tão membro desta família como qualquer outro membro. Porque em uma comunidade paroquial deve acontecer a mesma coisa que se acontece em uma família. Uma vez que você faz parte da família, você é para sempre daquela família. Mesmo que você deixe ali de conviver um pouco. Os padres que passaram são parte desta família, fizeram parte dessa história, né? O Padre John, eu falo muito Padre John por aqui, né? Enfim, né? O Padre John que passou, está agora em outra paróquia, continua fazendo parte dessa paróquia de certa maneira, porque faz parte da história, fez parte da história. Ele também derramou seu sangue aqui. Então, não é um funcionário descartável, e a gente precisa, né, desvincular isso da nossa cabeça. É isto que as pessoas querem hoje em dia, essa cultura do descartável, como diz o Papa Francisco. A gente tem que romper com isso. As pessoas não são descartáveis. Então, nós somos família e nós temos que viver o hoje. Ah, padre, mas depois o senhor vai embora. Bem, depois todos nós vamos embora em algum momento. Eu, você, né? Talvez você mude para outro lugar e vá participar de outra paróquia. Eu também. Ou talvez eu morra e você celebre e você esteja nas minhas exéquias. Ou talvez eu faça as suas exéquias. Vai acontecer, né? Vai acontecer. Mas nós precisamos viver o hoje. E neste hoje nós somos família. Precisamos viver isso, entender isso. Onde cada um é importante. Não importa quanto tempo ele está na comunidade. Não importa qual é o seu trabalho aqui. Não importa qual é o seu trabalho como membro de pastoral ou não. Importante que faz parte dessa família. E se faz parte deste rebanho, então todas as ovelhas são importantes. Todas as ovelhas devem ser cuidadas e preservadas dos lobos. Então, né, quero desvincular um pouco essa imagem, né, do padre que passa, né? Ele vem, gruda aqui, depois de escola e vai embora, né? Não pode ser assim.
Não deve ser assim. Nós devemos ser família. Então, que nós façamos esse caminho, né, com pastor e rebanho, todos como ovelhas de Cristo. Ouçamos a voz de Cristo. É Ele que nos dá a verdadeira vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus